Oi, tudo bem? Voltamos com o programa Bastidores da Educação. Um programa produzido pela equipe do mistobrasil.com, que é considerado um case do Google. Nós transmitimos esse programa a cada 15 dias nas redes sociais e também com os nossos parceiros em 6 estados. Estamos também ao vivo aqui agora com o TikTok, programa que entra ao vivo, que você pode fazer a sua manifestação na hora que você desejar e fazer seus comentários. O programa também ele vai ser fracionado e umas partes do programa serão veiculados também nas redes sociais e no site do mistobrasil.com ou mistobrasilia.com, que dá no mesmo endereço. Hoje nós estamos com 2 entrevistados aqui, 2 convidados. Um é o professor Marcos Urupá, da Universidade de Brasília, especialista na área de comunicação, enfim, de tecnologia também, e a professora Andréia Fátima, que é do movimento Somos Todas Professoras. É um movimento que agrega hoje vários estados e eles estão numa luta de reconhecimento da categoria, porque eles fazem um trabalho específico na área da educação infantil. Então eu vou pedir licença aqui para o Marcos Urupá para começar primeiro com a Andréia, para dizer o seguinte: o que é esse movimento, afinal? O movimento Somos Todas Professoras, ele vai pedir, lutar pelo enquadramento de todas as educadoras infantis do Brasil que ainda não são reconhecidas na realidade como professoras. Embora elas estejam em sala de aula, a gente não fala nem em sala de aula, mas no espaço de desenvolvimento infantil com a criança, tendo a formação pedida, tendo concurso feito, concurso público, mas não são reconhecidas como professoras. Não se reconhece a importância dessas mulheres na educação dessas crianças. Aliás, a questão da educação infantil é um problema nacional, né? A falta de espaço, falta de professor qualificado, o local adequado, as mulheres para colocar os seus filhos, os pais para colocar seus filhos nesses espaços qualificados. E isso vocês vieram trazer essa demanda aqui para Brasília. Essa demanda, sim, essa demanda, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, foi dado a essas agentes, que eram as antigas auxiliares de creche, foi dado a elas uma formação paga pelo Estado, pelo município e pelo governo federal, que se chama o Pró-Infantil. E mesmo assim, mediante essa formação que foi dada, elas não são reconhecidas como professoras. Então, assim, a demanda é alta mesmo. Hoje nós temos uma demanda de crianças, com muitas especificidades, com essa tecnologia, e nós estamos ali oferecendo a essas crianças um trabalho de qualidade, porém não somos reconhecidas. Marcos, hoje nós estamos aqui, digamos, com 2 convidados. Você, assim, representa a universidade, o aluno que está fazendo a graduação, pós-graduação, e recentemente, inclusive, você concluiu o doutorado, E estamos aqui com uma representante da educação infantil, quer dizer, teoricamente é uma distância muito longa, uma coisa da outra, mas tem coisas que se relacionam, Por exemplo, a tecnologia. Sim, primeiro bom dia, quero saudar aqui quem está assistindo o nosso programa aqui, saudar o Gilmar pelo convite. De uma maneira geral, acho que a gente precisa encarar que as tecnologias, elas hoje estão introduzidas de alguma forma ou de outra no processo de formação e educação, E quando a gente fala de tecnologia, a gente está muito apego ao celular, professor? E na verdade não tem só o celular, você tem uma série de outros instrumentos, ferramentas educacionais que podem proporcionar àquele aluno uma capacidade de aprimoramento, de aprendizagem mais qualificada, Por exemplo, dentro das universidades, a depender do curso,
Hoje nós temos visto que quase todas, pelo menos lá na nossa faculdade de comunicação, nós temos, por exemplo, projetor e computador e cabeamento que permite você conectar um computador, um laptop e sinal Wi-Fi, por exemplo. Isso são ferramentas tecnológicas que facilitam muito a vida, tanto do professor quanto do discente que está ali aprendendo também. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter é observar que tecnologia nós estamos falando. Então, nas salas de aula, por exemplo, quando uma professora usa o recurso educacional de uma televisão, ou quando ela tem a oportunidade de ter uma escola conectada, que eu acho que é um ponto hoje que está sendo muito colocado, né? Quando você fala também de tecnologia, você tem que falar de condições que daquele estabelecimento necessárias para que a tecnologia seja implantada. Então, estou falando aqui desde energia elétrica, né, um cabeamento seguro que comporte esses equipamentos e até conexão Wi-Fi, por exemplo. Hoje, saiu até um dado interessante do Ministério das Comunicações essa semana, que aponta que pelo menos aí entre 50% e 60% das escolas de educação básica brasileiras estão conectadas com a internet. Não entrando aqui no mérito de como é a qualidade dessa conexão, que aí eu acho que é um outro patamar, isso ainda vai ser averiguado, mas é um dado interessante quando você compara 1 ano e meio, 2 anos atrás. E é uma política pública que tem proporcionado não só o acesso à instalação de infraestrutura de conectividade, mas também energia elétrica, por exemplo, que muitos estabelecimentos não tinham internet porque não tinham capacidade elétrica suficiente para suportar determinados equipamentos, por exemplo. Agora, professora André, o Marcos colocou uma questão importante que é da infraestrutura, né? Uhum. E a gente sabe que nas creches, enfim, nessa educação infantil, ela tem muita dificuldade. Nós encontramos muitas dificuldades no Brasil inteiro e provavelmente também não é diferente no Rio de Janeiro. Uhum. Essa questão da tecnologia, ela também, vocês estão preocupados com isso. Vocês estavam comentando aqui antes no programa de que as crianças voltaram assim da pandemia muito elétricas, né? Muito assim, muito celular, muita coisa e tal, e chega numa sala de aula, tem um problema até de relacionamento com os coleguinhas. E como é que vocês estão tratando essa coisa hoje? Porque isso é uma nova realidade, né, que vocês têm que enfrentar. Como o professor mesmo fala, né, a tecnologia, a gente fala muito do celular, né, mas não é só o celular. Exatamente. Então, na escola, a gente teve que fazer um trabalho diferenciado, porque essa criança que voltou da pandemia, ela voltou com celular, que foi toda essa gama de conteúdos. Mesmo criancinhas de 1 ano e 2 anos. Bebês, eu vou te falar, bebês, voltaram. Então, o que o celular para uma criança oferece são muitas conexões, né? Ele está ali tendo várias informações ao mesmo tempo. Então, essa criança, quando chegou na escola, ela chegou assim, eu vou dizer, eletrizada, assim, ligada se tem 220, 320, ela chegou assim. E nós tivemos que fazer um trabalho meio que tirar um pouco, né, essa criança do celular. Mas como o professor falou, não é só o celular. Então, a gente precisou de tecnologia para tirar a criança dessa, entendeu? Mesmo assim, foi usada uma tecnologia, porque através da tecnologia, hoje os IAs, né, ele nos traz essa vantagem de você estar buscando outros recursos para lidar com essas crianças. Hoje não dá para se negar que a informação chega até a gente de uma forma mais fácil, né? Então, a gente hoje usa a tecnologia para estar ajudando, sim, na nossa... Até controlar... Sim, então a gente, através da tecnologia, a gente busca mais histórias, né? Mas assim, aquele livro que eu já não encontro da minha escola, eu posso pegar no celular. Mas claro que eu não vou passar para a criança, mas eu já tenho o recurso para poder ir tirar uma xerox. Então, eu tenho esse recurso mais rápido para dar para a criança, eu tenho esse material mais rápido. Mas é claro que na pandemia, que a gente descobriu que essa internet, né, que até então as escolas eram consideradas todas já
com Wi-Fi, toda tecnológica, a gente viu que não tinha. Exatamente. Quando chegou na pandemia, cadê essa tecnologia? Perfeito. Exatamente. Então, a gente viu que as crianças não tinham esse acesso, que foi difícil. Mas esse desafio ele continua, na verdade, né? As crianças chegam, vão entrando na escola sempre com essa... Sim, a escola, muitas escolas aí com falta de internet mesmo, Wi-Fi, a gente querendo buscar recurso, querendo buscar outros caminhos e só essa falta mesmo de técnica nos dificulta e muito, entendeu? Agora, ainda há esse... Urupá, você tem acompanhado, digamos, essas políticas de governo voltadas para essa ampliação inserir o homem, né, na internet, o cara que está mais distante, o cara que está na periferia, enfim. Você tem também conhecimento sobre um fundo que eventualmente poderia financiar as escolas, né, sobre a entrada na internet com um sinal mais dedicado. Como é que está essa situação aí? Antes de falar disso, eu queria só complementar o que a professora falou, que foi muito importante, que eu acho que essa questão do celular, eu acho que o Brasil ele conseguiu dar um passo interessante quando aprovou aquela lei que regula o uso de aparelhos celulares e dispositivos móveis nas escolas, né? Porque ela citou o exemplo da criança, né, do público infantil, digamos assim. Mas isso atinge todo o público educacional, não é? Até inclusive adolescentes, pré-adolescentes, crianças com 7, 8, 9, 10 anos que estavam se distraindo usando esses dispositivos em sala de aula e o que acabava comprometendo o aprendizado também. É muito interessante isso, porque esses dispositivos eles estimulam outros aspectos do aprendizado, mas o aprendizado necessário que a sociedade exige de um aluno dentro da escola, ele não estimula de uma maneira adequada. E você tem que tirar aquilo, colocar aquele conteúdo para que ele consiga assimilar para depois voltar. Então, acho que a gente conseguiu dar um passo interessante sobre o uso de redes sociais de uma maneira adequada, por exemplo, também, dentro das escolas. Então, acho que eu me lembro na época que foi aprovada essa legislação, como era o recreio, né, com o celular e o recreio depois do celular. Né? Eu acho que tem uma questão de vivência também, né, professor? Da criança viver o ambiente de uma maneira geral, não só educacional, aquele ambiente ali de facilitação de conhecimento, mas também viver o ambiente da sociedade, do social. Eu me lembro na minha época, não sei se vocês vão lembrar disso ou concordar, mas na minha época era o videogame. A gente passava o dia jogando videogame, ia para a escola e voltava da escola e passava o dia jogando videogame e não ia para a rua. E jogava videogame até mais tarde, altas horas da noite, até de madrugada. Final de semana, então, era dizer, menino, sai desse videogame, vai para a rua, vai brincar, vai jogar bola. Vai jogar bola e tal. É algo bem parecido conjunturalmente hoje que as pessoas passam com essas tecnologias e principalmente com dispositivos móveis. Então, acho que realmente a gente deu um passo interessante nesse processo, né? Agora, falando do fundo que você citou aí, o Brasil tem um FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço das Telecomunicações, que existe desde os anos 90, se não me engano, é 96, 97, enfim, que é um fundo que tem uma legislação específica própria, mas que durante muito tempo ele era para ser utilizado legalmente, isso era o que dizia a lei, né, antes de uma mudança que teve agora em 2019, 2020 mais ou menos, para universalização de serviços de telecomunicações que operava em regime público. E nessa ocasião, quem operava em regime público no Brasil era o telefone orelhão. E o orelhão caiu em desuso, especialmente com a chegada do celular. Então, durante muito tempo, esse recurso ficou travado ali, sendo utilizado por governo das mais diversas formas. Por exemplo, teve um governo que utilizou parte desse recurso para financiar o óleo diesel dos caminhoneiros naquela greve dos caminhoneiros, por exemplo. Foi tirado recursos desse fundo para isso, não é? Fazer superávit primário. E o setor que contribui para esse fundo, que é o setor de telecomunicações, sempre cobrava uma outra destinação. E aí veio a chegada da internet, a necessidade de infraestrutura. Então, a mudança legal permitiu, por exemplo, que hoje parte desses recursos
ou que eles, aliás, esses recursos sejam utilizados para conectar escolas, por exemplo. Foi criado um conselho gestor que discute as políticas e aprova os projetos, não é? E tem linhas específicas de projeto. Quando você pega o caderno de projetos do conselho gestor, elaborado por esse conselho gestor, de usos desse fundo, tem lá desde o financiamento de data centers até construção, projetos que visam conectar unidades escolares, financiados por esses recursos. Aí tem toda uma política ali de manutenção, de depois, né? Mas o fato é que hoje as operadoras podem pegar e acessar esses recursos para construir infraestrutura, para conectar essas unidades escolares, por exemplo. É o que está acontecendo agora com parte desses recursos. Parte da política pública de conectividade de escola no Brasil vem com financiamento desses recursos. Aí tem outras modalidades, né? Teve, por exemplo, o edital do leilão do 5G, que exigiu contrapartida das operadoras de conectar escolas, né? Adquirir a faixa de espectro, em contrapartida tinham que jogar recursos para conectar escolas. Tem recursos vindos da educação para conectar escolas do fundo do FNDE, por exemplo, também. A escola, por exemplo, lá da professora, ou lá do interior do Rio de Janeiro, ou de Pernambuco, enfim, a própria escola pode se habilitar a esse fundo ou tem que ser via Secretaria Municipal, Secretaria Estadual? Depende do qual programa nós estamos falando. Depende de qual política. São várias políticas. Estou me lembrando pelo menos umas 3 ou 4 aqui, que alcançam o mesmo objetivo. Por exemplo, tem uma política do MEC que financia a conectividade nas escolas a partir de subsídio. Aí a Secretaria de Educação, as secretarias se cadastram para ter acesso àqueles recursos, e aqueles recursos servem para que aquela escola contrate uma conexão para aquela unidade. Outra política, por exemplo, visa o MEC fornece uma lista de escolas. Essas escolas são colocadas, disponibilizadas para as operadoras vão lá e fazem uma escolha, digamos assim, resumidamente, daquelas escolas, daquelas unidades escolares, com o recurso, e apresentam projetos para conectar aquelas unidades utilizando os recursos do FUST. Isso é uma outra política. Tem uma política também de acesso a chips, né? SIM cards, onde a unidade escolar adquire esses chips para conectar e distribuir para professores e alunos e pais de alunos. A universidade fez isso por um tempo também, principalmente na época da pandemia. Então tem modalidades diferentes aí, digamos assim. Beleza. Nós estamos com o Bastidores da Educação, um programa do site mistobrasil.com. Nós estamos gravando o programa e também estamos transmitindo ao vivo pelo TikTok. Você pode participar, mandando sua mensagem, enfim, assistindo na hora que você melhor interessar, assistindo no todo ou em particular nas suas frações. Professora, nós estamos falando muito sobre tecnologia aqui, isso, né? Agora, vocês têm lá, falando assim, digamos, do chão da escola, vocês recebem esses alunos de diferentes formas, né? O aluno já vem, mesmo com a família mais humilde, ele sempre tem uma ponta da tecnologia. Como é que vocês estão trabalhando isso dentro da sala de aula? Porque ele já vem de casa, né? Às vezes o pai pega lá o celular e diz o seguinte: olha, brinca aí, né? Aí ele chega e fica brincando no celular. Aí chega na escola, tem um outro ambiente muito mais lúdico, né? Ele começa a mexer mais com brincadeiras, etc. Como é que vocês estimulam isso? Hoje a criança, ela tem que entender a importância, não só a criança, e os pais, de estar no espaço escolar. Por quê? Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que chegou em casa e ele, como sofreu bullying na escola, ele chegou: não quero mais ir para a escola, porque o meu celular, não só o celular, mas o meu laptop, eu aprendo, eu entro no Google e aprendo. E seria hipocrisia minha dizer que ele não aprende, porque dependendo da sua busca, você vai ter a sua resposta. Então, eu não posso dizer que ele não aprende. Mas qual é o trabalho? Que é na escola que ele aprende a viver
na sociedade. Não é em frente só à tela, é na escola. É na escola que a gente aprende o que eu posso e o que eu não posso, qual é o meu limite, né? O que eu posso fazer com o meu amiguinho, onde eu posso chegar. Então, quem é esse professor hoje? Então, hoje o professor, ele teve que se reinventar, ele teve que entender isso, né? E a gente não pode tirar esse mérito da escola, do espaço escolar, porque é lá que ele desenvolve todas essas interações, né? E por isso que nós batemos muito nessa tecla da formação desse professor, desse reconhecimento, né, de todos esses educadores, porque ele teve que se reinventar e muitas vezes com recurso próprio, né? Esse educador que quer ser reconhecido e que merece, que tem direito de ser reconhecido até pela LDB, ele se formou por recursos próprios, né? Então é na escola que a gente trabalha a tecnologia, mas se reinventa para que essa criança entenda, não só a criança, a sociedade ela precisa entender, voltar a entender a escola como um espaço de desenvolvimento social, né? E é isso que nós estamos ali, para estar ali nessa... Andréia, você você é militante de um movimento, todas... somos todos professores. Professoras, né? Uhum. Professoras, não é Isso. nem professora, é professoras, né? Porque nesse ambiente é muito mais... só tem mulher, eu acho. Não, né? tem homem. Tem, mas pouco, é muito pouco, né? É pouco, são poucos. Você deve ter o contato em vários estados e tal. Como é que é o perfil desse profissional hoje? Se exige um profissional... digamos, graduado, ele está mais, já fez a faculdade, que exigências hoje e que perfil é hoje desse profissional? Então, eu aqui estou como representante da educação infantil. Então, na educação infantil em especial, eu até queria também, me perdi um pouquinho, na criança de 3 anos. Criança de 3 anos... é o ápice das sinapses neurais, né? É o ápice. É onde tem todas aquelas sinapses neurais. E quem está ali nessa idade somos esses educadores, né? Esses professores. Nós estamos ali. Então, no Brasil todo, as prefeituras, elas burlam a LDB fazendo concursos, às vezes até a nível fundamental. Então, eles querem, como sempre, né, sucatear a educação, baratear a educação, que futura e sempre traz vários mais prejuízos. Eles querem fazer essa economia, mas que no futuro não gera economia para a sociedade, né? Gera um prejuízo sem tamanho. Sem tamanho. Então é esse o nosso movimento. A gente quer concursos com a qualificação correta e com reconhecimento das que estão, que também elas mesmas fizeram concurso público, fizeram a formação, né? E como eu já te falei, no caso do Rio de Janeiro, o próprio município ofereceu essa educação, né, com recursos públicos, mas não reconheceu essas mulheres. A preparação hoje é pedagogia. É pedagogia, é o básico. Hoje, no Rio de Janeiro, já para você precisa, nos próximos concursos, fazer nível universitário, que é o correto, né? E hoje tem muito professor que é de nível, tem o segundo grau. Normal, professor a nível normal. E isso é uma média geral no Brasil? É uma média geral. Então, além do reconhecimento do professor na área infantil, também tem que ter um movimento para a preparação desses professores que estão na sala de aula ou quem quer entrar nessa sala de aula. Sim, mas primeiro precisa eles reconhecerem eles como profissionais qualificados, professores que são. Eles não querem nem dar essa qualificação, entendeu? Quanto mais... Quantos professores tem que ter dentro de uma sala de aula para, digamos, 20 alunos? Dependendo da idade. Por exemplo, um berçário precisa-se ter 5 pessoas ali, né? E 5 professores.
né? Aí vai aumentando a idade, vai reduzindo o número de profissionais, entendeu? De 3 anos é um M1 que tem que ter 3 profissionais, o M2 também de 2 a 3, assim, vai aumentando a idade e diminuindo o número de profissionais. Agora, Urupá, você tem 2 filhas, né? Já passaram de 4 para 5 anos, Sim. Tem quase 7, né? É isso? É. E eles passam 6 e 7. 6 e 7. Elas passaram por essa fase inicial aí, mas até uma coisa que a gente estava comentando, tem um problema de demanda, né? Você não encontra local, né? Para colocar essas crianças matriculadas, mesmo numa escola privada, né? Falta isso. Claro. Então, essa questão das creches, digamos assim, a professora pode até me complementar sobre isso, mas o Estado ele tem uma fase onde ele tem que fornecer obrigatoriamente acesso à educação. Obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Tem que ter vaga. Não importa se falta professor, mas tem que ter a vaga. Ele tem que arranjar aquela vaga para aquele aluno em algum lugar. Talvez não seja naquela escola que os pais ou o responsável queira. Mais próximo de casa. Mas ele tem que arranjar uma vaga. E geralmente isso é conseguido. Agora, a creche é que é um problema. Porque... e aí é o ponto que eu queria ouvir a professora também. Senão, a creche, ela não é uma política obrigatória. Eu não sei se ela é obrigatória, se o Estado tem que fornecer obrigatoriamente a creche. É uma dúvida que eu tenho, mas o fato é que eu me lembro quando eu cadastrei a minha filha no sistema de creche do GDF, a gente foi chamado quase um ano depois, digamos assim. Na capital federal. Em creche, não é? E enquanto isso, estávamos pagando uma escola particular, na época berçário, não é? Integral e tudo mais, porque a creche era integral, então era nesse período, mas demorou um pouco, não é de imediato, como acontece no período da escola normal. Quando o GDF abre, por exemplo, o aspecto do cadastro, eles dão a resposta no período depois para onde o aluno está matriculado, onde aparece vaga para aquele aluno, para aquela aluna. Na creche não, demora um pouco. E aí tem uma série de critérios, né? Por exemplo, também tem uma outra coisa também que é preciso também levar em consideração, que são os critérios. Pessoas de políticas públicas no cadastro, nos programas do governo de cadastro único, do CadÚnico, tem prioridade. Mães solteiras que cuidam de filhos precisam trabalhar também, não é? Então há uma lista ali de prioridades onde eles vão manejando e elencando essas prioridades. Mas o fato é que a creche em si é um pouco mais demorado aqui do que propriamente a vaga do aluno de escola, de matrícula escolar normal, eu falo do ensino obrigatório, né? André, o gargalo está mesmo na creche, e tanto, digamos, para as mães conseguirem uma vaga, e tanto para a preparação desse profissional que vai trabalhar essa criança? Então, aí é só complementar. A criança com 4 anos, a partir de 4 anos, é obrigatório mesmo se ter essa vaga. Ela tem que ter essa vaga. Agora, de 1 a 4 anos, o município ele precisa oferecer à criança um espaço de desenvolvimento. Mas não se a mãe não matricular, não acontecerá nada, entendeu? Ele não tem que manter aquilo. Porém, até porque de 1 ano a 4, que são bebês, é claro que o custo é mais alto. Tanto que uma escola, um berçário particular, aí o custo é muito elevado. Então, a oferta não é tanto o quanto a população precisa. Porque a população precisa muito, né? Os pais precisam, as pessoas precisam entender que o espaço ali, mesmo sendo de 1 a 4 anos, não é um espaço como é o espaço em casa.
Ali não é um espaço técnico, é um espaço escolar. Mesmo sendo de 0 a 4 anos, é um espaço escolar. Elas estão ali, tudo que acontece ali, naquele ambiente, é pedagógico. Desde um banho, é pedagógico. Até que um banho, tanto que um banho na escolinha não é como banho de casa. Ali é um banho para a criança aprender a se cuidar, a higiene, é tudo muito técnico. Então, aí, mas só que o governo não se oferece tantas vagas, né? É algo ainda caro. É preciso que as políticas públicas, né, ampliem isso, porque a população precisa. E é um direito da população ter esse espaço para as crianças, né? É porque muitas mães trabalham, muitas né? trabalham. Os pais trabalham, quer dizer, onde botar a criança? Bota num... Ao invés de deixar com a vizinha, ela tem que deixar num ambiente, gente, escolar, né? Então, é preciso que a sociedade entenda isso e que haja recursos para, né, para esse segmento. Essa vizinha, ela pode estar preparada para receber essa criança, esse bebê? Eu digo assim, que muitas mães, como não tem essa vaga, ela vai deixar com quem ela conhece, né? E muitas vezes essa vizinha nem sempre não está preparada, não tem adequação, não tem a formação adequada para estar com essa criança, né? Isso faz muita diferença. E faz muita diferença no aprendizado no até. No aprendizado, nos estímulos. E é porque... e aí você combina também com outro fator da criança, que é o desmame. Exatamente. Não é? Então você tem ali, digamos, os 6 meses, a recomendação, né, nacional, internacional de amamentação é pelo menos, no mínimo, 6 meses. Você pode ser isso até mais, 2 anos, 1 ano e meio, 2. Mas aí, a partir dos 6 meses, você pode entrar com uma refeição, com outro tipo de alimento que não seja o leite, que é o preparo do corpo da criança. Então, geralmente é nessa fase que começa a se buscar as creches, né? E aí combina com a licença também maternidade. Né? E aí, fazendo esse link, com 6 meses, que ela sai, deixa um pouco esse leite, e por que a gente já introduz a alimentação escolar? Porque ela vai mastigar, e essa mastigação vai melhorar a fala dessa criança, entendeu? Então tudo é linkado, é tudo coisa técnica, dicção, isso tudo melhora da criança mastigar. Então as pessoas não entendem, né? Às vezes acham que vai jogar ali, a criança vai ser colocada ali, deixa, ela vai ser só cuidada. Não, nós temos a técnica, a criança vai mastigar, a alimentação vai ser introduzida com uma nutricionista, entendeu? É tudo coisa pensada para o desenvolvimento dessa criança. E essa fase é fundamental, então por isso que a creche, o ambiente escolar, o ambiente educacional, ele reúne profissionais que ficam atentos a isso, né? Então, tive condições de fazer esse manejo, de pagar uma creche a partir dos 6 meses. Mas isso fez diferencial, né? Só que é o que eu quero dizer. Eu me lembro que não é de imediato que você consegue combinar essa saída, essa introdução alimentar, essa saída, digamos assim, porque também tem um outro fator aí, que é a licença maternidade. Ela cessa, não é? Então alguém tem que ficar com a criança nesse momento. Então eu digo que é um movimento social. Exatamente. Que exige, que coloca um fator importante na creche nesse aspecto. E aí, em muitos momentos, você não consegue naquele momento, naquela hora, naquele time, essa combinação com creche. Tanto é que é muito comum, não é? Eu não sei se isso é permitido, porque até eu me lembro que você tem que fornecer a idade da criança. E quando você diz, não, minha criança tem 4 meses, olha, o senhor só pode pedir seu cadastro a partir de tantos meses para que ela seja incluída no cadastro, para pleitear esse espaço. Porque você poderia muito bem se cadastrar antes, esperar o tempo e quando sair, fazer ali o maior tempo aproximado possível. Mas isso não é permitido também, porque você tem que dizer, olha, a criança tem tantos meses de idade. Ainda não estamos cadastrando criança com essa idade, não é cadastrada, só a partir de tantos meses. E você demora nesse processo.
Professora, quando é que começa a alfabetização da criança? Desde que ela chega como bebê, ela já começa a ser alfabetizada. Por quê? Nós já começamos a introduzir a ela as letras, as histórias, a percepção, né? De a gente mostrar figuras, e aí ela já está num ambiente para ser alfabetizada. Aí é por isso que é muito importante, porque um segmento complementa o outro. Entendeu? A criança que chega da creche para a pré-escola e depois que sai para o primeiro ano, ela é uma criança. A criança que não tem acesso a este espaço e já chega numa primeira série, aí já é outra criança. Uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Intelectual. Intelectual, cognitiva, sabe? Até de psicomotora, é uma deficiência bem distante. Então, alfabetização. Então, na verdade, a gente não não deve só se preocupar com a educação básica, mas com a educação... desde já infantil. Porque isso melhora o aprendizado, o rendimento do aluno. Até também a socialização, né? Criança da educação infantil, ela já aprende, a gente ensina teatro, ela aprende o movimento, então ela vai chegar já sabendo falar o que ela quer, o que ela deseja, ela já se percebe como alguém. Porque nós trabalhamos o tempo todo a identidade dessa criança, então ela já se percebe como uma pessoa que está ali buscando mais, entendeu? Ela já se percebe como alguém para estar buscando outras coisas, o que ela realmente quer, ela já sabe pedir, ela já sabe perguntar, ela já tem aquele processo, aquele raciocínio de início, meio e fim, tudo isso ela vai construindo desde bebê. Nós estamos aqui com o Bastidores da Educação, um programa que começou em janeiro. Nós produzimos o programa a cada 15 dias, é veiculado pelas redes sociais. Nós estamos ao vivo aqui pelo TikTok, você pode se manifestar, mandar sua mensagem, ajuda, né? Compartilhe, isso ajuda bastante o programa, a disseminação da informação, porque a educação, a gente sempre fala aqui, que é fundamental para o país, né? Sem educação a gente não tem desenvolvimento, não tem conhecimento, não tem nada, não tem cultura, enfim. A educação é um pilar fundamental. E por aqui já passaram senadores, já passaram conselheiros, ex-ministros da educação, enfim, que deram seus depoimentos. E a gente sempre procura, com a chegada inclusive da Andréia aqui, sempre colocar a realidade, né? O que está vivendo lá na ponta, o que está acontecendo com o país, além de discutir uma política educacional. No Congresso Nacional, inclusive, está havendo uma discussão sobre o Plano Nacional de Educação, inclusive atrasado, né? E vocês do movimento Somos Todas pelas professoras, né? Todas professoras, vocês têm acompanhado essa discussão do PNE? Temos sim. A gente tem acompanhado de perto, temos estado nas reuniões, temos puxado esse entendimento, né? Para que haja um olhar para essa infância, um olhar para essas crianças, né? A sociedade ela precisa entender a importância desse desenvolvimento infantil, né? Não é só uma questão de depósito, né? E hoje, inclusive, independente da mãe ou do pai estar trabalhando ou não está trabalhando, já há um entendimento que é um direito da criança estar no espaço infantil. É um direito dessa criança estar naquele espaço de desenvolvimento, independente dos pais. Isso já é um avanço. Isso já é um avanço. Essa discussão no Congresso Nacional, ela é um pouco assim, muito teórico, né, tal. Sim. E às vezes não retrata exatamente o que se vive lá na escola, nos estados, nos municípios, enfim, na vila, porque esses problemas, eles são gerais, né, inclusive da formação do professor, né, esse cuidado
o interesse do professor que se forma em pedagogia em ter a paciência de cuidar com a criança, porque tem que ter uma paciência muito grande, né? Sim, tem que ter vocação, né? Vocação. Você tem que ter vocação. E não é demagogo falar que é o amor, a vocação mesmo. Quem tem vocação, não adianta eu estar ali naquele espaço e não querer estar ali, não entender aquele espaço ali, ser só por recurso financeiro, nem por recurso financeiro, porque a educação, a gente já sabe que o professor não tem esse valor que deveria ter, né? Então, realmente é vocação, gostar. Ninguém, né? Vai ficar rico sendo professor. Ninguém fica rico sendo professor. É isso, Urupá, você está dando aula na Universidade de Brasília, todo mundo acha que dar aula na Universidade de Brasília é um salário maravilhosamente bem. Não é. É difícil. E como é que se prepara o professor para dar aula na graduação, por exemplo? Então, a universidade, o nome já diz, ela vive uma lógica de um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, dar aula é só um dos elementos da vida acadêmica de um professor que está vinculado à universidade, né? Então, você tenta ali colocar e preparar e formar não só profissionais, né, pessoas para trabalhar e exercerem suas funções, mas também para serem pessoas que tenham vivências nesses dois outros campos, na extensão, né, e na pesquisa também. Ela pode escolher a vocação que ela quiser, mas a gente tenta ali colocar e trabalhar esses aspectos. Então, por exemplo, quando o ensino de uma graduação envolve muito um alinhamento e uma afinidade com a disciplina que você está ministrando, com o que você tem de vivência na sua área acadêmica de formação, não de formação graduação, mas de formação de pesquisa. Entendeu? Então você tenta conciliar aquela disciplina com essa sua vivência de formação acadêmica, ela é constante, ela não para. Você está sempre produzindo, sempre lendo, sempre se formando dentro daquele campo teórico, científico, acadêmico que você está ministrando na disciplina ou naquela área, digamos assim, no caso da minha, comunicação, né? Aí você pode afunilar para internet, para tecnologia, para inteligência artificial, e aí você vai afunilando esse nível de conhecimento e tenta colocar a partir do que você está maturando e observando aqui para o ensino da graduação. Então a disciplina ela se constrói um pouco sobre isso também, e aqui nessa construção são leituras mesmo formativas, teóricas, acadêmicas, né? Onde você coloca ali os pesquisadores ou aquelas pesquisas ou os textos que têm relação com aquilo que a disciplina está querendo colocar. Tem algo muito prático, né? E aí eu acho que esse é um ponto interessante dos cursos de comunicação social, por isso que o curso está dentro de uma lógica de uma ciência social aplicada, porque ela tem uma aplicabilidade prática, né? Você tem que ter uma vivência, né? Tem que ter laboratórios, você tem que ter uma vivência prática. Os alunos que chegam hoje para a gente no campo da comunicação macro, eles têm uma vivência grande muito por conta da internet e por conta das redes sociais, por exemplo, né, que hoje não deixam de ser espaços de trabalho para muitos comunicadores, muitas pessoas que trabalham com comunicação. Deixa eu te provocar aqui, você dá aula de comunicação, né? E muita gente fala, muitas pessoas comentam de que o jornalismo não é mais o que era há alguns anos. E tem gente um pouco mais radical dizendo que o jornalismo vai desaparecer, né? Assim, qual o futuro que nós temos para o militante de jornalismo? Depende de onde esse militante está. Por exemplo, se ele é um empresário, se ele é um dono de um site, dono do veículo de comunicação, a ideia é que ele repense novas formas criativas de criar novos modelos de negócios.
Né? Esse é um campo. Uma pessoa que tem uma empresa de comunicação, seja ela qual for, ela não deixa de ser um militante, né? E o jornalismo, ele está dentro desse campo, ele é uma dessas formas. Esses jovens que entram na faculdade, prestam um vestibular, fazem um Enem e tal, eu vou fazer jornalismo, é uma boa dica ainda? Sim. Inclusive ontem, fiquei até um pouco mais assim, um pouco tocado. Ontem eu tenho uma sobrinha que ela deve ter uns 13, 14 anos, mais ou menos. Aí ela me mandou uma foto, olha uma foto dela, eu carregando ela bebê, com 2 anos e meio, que não faz muito tempo, né? É pouco tempo. É pouco tempo, tem 10, 11 anos isso. Ela me mandou uma foto, eu falei, nossa, que legal, eles estão não sei o quê. Ela disse, tio, eu quero ser jornalista. E ela é filha de meu irmão que é da área da saúde, que é médico, né? E eu falei, sério? Eu disse, eu quero ser muito jornalista. Meu pai foi jornalista, eu sou jornalista. Então eu fiquei um pouco tocado e falei para ela um áudio que eu falei, olha, hoje o jornalismo vive uma forma que ele se redesenhou. Porque nossa geração, a geração minha, sua, do meu pai, ela vem do jornalismo onde a redação era o grande locus. A gente se formava para trabalhar em redação. Hoje não. A redação não é mais o grande locus. E houve outras grandes áreas que cresceram muito. E dependendo do local que você está, esse mercado ele é muito aquecido. Por exemplo, aqui em Brasília, as áreas de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, e tanto governamental, quanto empresarial, quanto do terceiro setor, de ONG, né? E eu não estou nem falando de organismos internacionais, ela é muito grande. Ela é muito grande. As empresas, a Esplanada é um grande empregador de empresas. E o jornalista hoje tem que ser empreendedor também, né? A gente nunca aprende, né? A gente sai da faculdade sem saber empreender. A gente aprende... Isso é um defeito, diria. Aqui a gente tem uma disciplina de empreendedorismo no jornalismo e empreendedorismo na FAC, na comunicação. Eu já tenho essa disciplina até. Professora, o Urupá mencionou a sobrinha, né, de 13 anos, que quer ser jornalista. E a senhora anteriormente tinha comentado sobre o interesse realmente da pessoa em ser professor, né? A vocação. Hoje, quem faz pedagogia procura dar aula, tanto no infantil como no básico e tal, enfim. Ele está muito preocupado com a questão dessa vocação ou só em ter uma remuneração porque você passa num concurso, tem estabilidade? Eu divido isso em dois momentos. Eu acho que hoje, o Japão, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem que eles estão já buscando cientistas que criem soluções para a falta de emprego que vai ser gerada devido à escassez das profissões que estão, né, por conta do IA, está se acabando. E eu até pensei aí, de repente, no jornalismo estaria nisso. Então, o Japão já está buscando isso. Mas se a gente pensar no Japão, como é a educação lá se você ver vídeos que até passado para a gente de crianças no Japão, é uma sala maravilhosa, onde a criança ela é levada a sério. É importante essa criança desde bebê. Ela é estimulada a ser criativa, a entender. Eles dão importância à educação. Então, eles já estão pensando lá na frente, porque há esses cientistas capazes de criar profissões futuras. E nós estamos lá atrás, porque nós não damos valor à educação. Então, eu vejo que, aí falando do pedagogo, né, quando nós, gigantes, acordarmos e darmos valor a essa educação de qualidade, desde lá, da infância até a universidade, né, nós vamos criar, nós vamos ser criativos. E esse professor que tem vocação, aí eu respondo a sua pergunta, se ele tem vocação, ele não está interessado só no recurso financeiro.
porque o dinheiro, ele traz felicidade sim, ele é algo importante, mas nós como humanos, como pessoas sociais, a gente precisa estar bem no nosso ambiente de trabalho, é preciso ter gosto, é preciso ter esse amor de estar no ambiente, de fazer aquilo que gosta, né? Isso para mim é fundamental. A sociedade, se você não faz aquilo que você gosta, você vai refletir diretamente na sociedade, né? Então eu acredito que não seja só o dinheiro, né? E embora estejamos passando por um momento muito difícil, os concursos aí estão mostrando isso, né? São milhares de pessoas, você abre uma vaga, milhares de concorrentes, mas no dia a dia só fica aquele que tem vocação, porque senão não fica. Não aguenta. O próprio processo ali acaba afastando. Falando em concurso, inclusive o governo do estado do Distrito Federal vai fazer um seletivo agora em outubro. As inscrições já estão abertas, aí são milhares de pessoas. Aliás, é uma briga que existe, né, entre o seletivo, que é o professor substituto, ao contrário de ter um concurso que seria um professor estatutário ali, um professor mais fixo e tal. Nós já estamos indo assim para o final do programa e nós estamos ao vivo pelo TikTok e gravamos o programa, depois nós disponibilizamos esse link para todo mundo. Para a gente encerrar aqui, Urupá, há pouco você mencionou a inteligência artificial, né? Dá a impressão que a inteligência artificial ela vai ter uma solução para tudo, é uma solução para tudo, né? Enfim, para melhorar desempenho, enfim, etc. Ela vai ser essa solução milagrosa também para as universidades, por exemplo, quem está na sala de aula, ou, enfim, recebendo esses alunos, ou na pós-graduação, enfim? Então, eu acho importante dizer que a IA ela vai transversalizar vários aspectos da vida cotidiana das pessoas. E isso é para tudo, para tudo mesmo, assim. Agora, ela por natureza e sozinha não consegue fazer isso. Verdade. Ela precisa de humanos, ela precisa de pessoas. Né? Então, muito depende da que finalidade você quer utilizar aquela tecnologia. A tecnologia, inclusive, ela é isso, tá? A tecnologia, ela não é neutra porque ela é construída por pessoas. Por isso que ela não é neutra. Importante dizer isso. Ela é construída por pessoas. E ela opera sobre a lógica das pessoas. Tanto de quem a criou como de quem a usa. Então, acho que é importante ter isso em mente. A mesma coisa inteligência artificial. Né? Ela citou o caso da IA no mercado profissional de professores, né? Enfim, educacional. Mas quando você observa, por exemplo, roteiristas, quando você observa, por exemplo, dubladores, quando você observa, por exemplo, o próprio jornalismo, há redações inteiras, mas tem redações que já tem pelo menos 60% do seu conteúdo feito por IA, supervisionada por seres humanos. Jornais que investiram nisso, veículos de comunicação que investiram nisso. Então, de uma forma ou de outra, a gente está vivendo uma transformação dentro desse processo, mas que sempre vai exigir uma apuração, uma revisão humana para aquilo. Né? E a forma de como ela vai se dar na sociedade depende de como a sociedade vai utilizá-la. Na graduação, na pós-graduação, na universidade da maneira geral, ela já está muito presente, assim. Mas muito mais na confecção de trabalhos, no aprimoramento de uma busca, no aprimoramento de um resultado. Né? Já teve, e quando eu falo trabalhos assim, dissertações de mestrado, teses de doutorado, que já utilizaram IA. E isso foi detectado e foram reprovados, não foram aprovados, digamos assim. Para ser o trabalho que você tem que fazer tem que ser um trabalho seu, único, exclusivo, com a sua identidade, com a sua forma de escrever. Então,
Eu acho que é importante a gente ter em mente isso, porque aí ela consegue, ela vai transversalizar todos os nossos hábitos cotidianos, assim, que nós estamos acostumados, né? E isso é importante a gente ter em mente, isso. André, vamos para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento Somos Todas Professoras. Como é que as pessoas que estão nessa situação igual à sua, lá nos cantos do nosso país, como é que elas podem se comunicar com vocês? Como é que vocês podem dar, digamos, dar maior corpo a esse movimento? Então, nós temos o Insta, né, as redes sociais, aí é só a pessoa digitar Movimento Somos Todas Professoras e elas vão ter acesso a todo o nosso material, todo o conhecimento do movimento, né? E para as pessoas entenderem a importância da educação, né? Pegando novamente o link do professor, embora se tenha muita tecnologia, o IA está aí para isso, mas o IA ele precisa do humano, né? Quem traz a movimentação, nós que somos os seres pensantes, os seres que movimentam, os seres que estão ali provocando essa inteligência, né? Porque não adianta você ter o IA e não ter uma inteligência que o provoque de maneira correta, de uma maneira a buscar um conhecimento que vai fazer diferença, né, na sociedade. Então, nós estamos aí como professores na luta para que a sociedade se incorpore nessa luta, lute para a educação dos teus filhos desde a base, que a base já diz, a base, ela sustenta, gente, base. Quando a gente fala base, é aquela que dá sustentação para toda uma vida. Então, e é o que as pessoas às vezes não estão sustentando essa base, né? Então, é a reflexão que eu deixo, né? Busquem a qualidade de ensino para que a gente possa crescer como país, né? Como pessoas, como uma sociedade mais qualificada. Ok, nós estamos encerrando aqui o Bastidores da Educação, programa que é produzido pelo site de noticias mistobrasil.com, que é considerado pelo Google um case de sucesso pelos laboratórios que foram realizados, pelo resultado, e esse material, inclusive, está sendo utilizado em treinamento em outros países. A gente sempre cita aí o Paquistão, Índia, enfim. Essa informação está indo para frente também, de forma tecnológica. Então é isso, agradecemos o Marcos Urupá, a Andréia e agradecemos você que acompanhou ou vai acompanhar o nosso programa, o Bastidores da Educação. O próximo será daqui a 15 dias. Obrigado.